estamos de volta à Inglaterra para contar uma história que começou com o Dr. John Wycliffe na ilustre Universidade de Oxford, como vimos no episódio 6 desta série. A reforma iniciada por Wycliffe plantou sementes de mudança que ao longo dos séculos germinaram e floresceram, despertando um espírito de liberdade para explorar as Escrituras e o desejo de partilhar o Evangelho com todos os que o buscavam. No início do século XVI, 150 anos depois de Wycliffe, vários sacerdotes eruditos, ao descobrirem as Sagradas Escrituras, foram profundamente tocados pelo seu conteúdo e tornaram-se reformadores. Naturalmente, perceberam que a Bíblia era a suprema autoridade religiosa para o cristão. Hoje, vamos conhecer a história de um deles, William Tyndale, o reformador inglês. Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Em 2002, William Tyndale foi reconhecido pela BBC como uma das personalidades mais importantes da história britânica. E será pela sua incrível história que iremos começar o episódio de hoje. Estão preparados? Começa agora mais uma viagem fascinante pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Tyndale nasceu em uma encantadora área rural de Gloucestershire, perto da fronteira com o país de Gales. Pouco se sabe sobre os seus pais e infância, e mesmo a data exata do seu nascimento é bastante incerta. Mas acredita-se que tenha sido entre 1484 e 86. Tyndale destacou-se por suas habilidades linguísticas excepcionais. Ele dominava o grego e o hebraico, essenciais para o estudo bíblico, e era fluente em latim, a língua acadêmica da época, além de italiano, francês, alemão e espanhol. Ser poliglota foi crucial quando se tornou um fugitivo da coroa inglesa, permitindo a ele esconder sua identidade e dificultando ser encontrado pelas autoridades. A paixão de Tyndale pela clareza das Escrituras começou lá em Oxford por volta de 1504, sob a orientação do professor John Colet de Canterbury. Colet, já em 1496, adotava uma nova abordagem às epístolas de Paulo, afastando-se dos métodos tradicionais e buscando esclarecer o texto com base nas próprias palavras do apóstolo. As lições de Colet inspiraram profundamente Tyndale e os outros estudantes. Em 1505, Colet assumiu o cargo de administrador da Catedral de St. Paul, em Londres. Lá, as suas pregações atraíram multidões, criticando os vícios do clero e questionando práticas como a veneração de imagens e a crença no purgatório. John Colet, um respeitado acadêmico e pregador, desempenhou um papel essencial no início da reforma na Inglaterra, inspirando muitos a buscar uma compreensão mais profunda e prática das Escrituras. Ele acreditava que a Bíblia deveria ser estudada de forma direta, com foco na mensagem espiritual e no poder transformador da Palavra de Deus. Colet rejeitava as interpretações dogmáticas da igreja dominante na época e incentivava o estudo pessoal das Escrituras. Tyndale, que viveu em uma época de intenso controle da igreja sobre o acesso à Bíblia, foi profundamente influenciado por essa abordagem. Ele abraçou a visão de Colet e dedicou sua vida para traduzir a Bíblia para o inglês, acreditando que cada pessoa deveria ter acesso direto à palavra de Deus em sua própria linguagem, ou seja, na língua materna. Essa convicção foi revolucionária, pois desafiava o monopólio da igreja sobre as Escrituras e promovia um cristianismo baseado em um relacionamento pessoal com Deus.
No entanto, Tyndale desejava aprofundar seus conhecimentos em grego, hebraico, latim e teologia. Dessa forma, ele decidiu transferir-se da Universidade de Oxford para este local, a Universidade de Cambridge. Foi aqui que ele teve a oportunidade de estudar sob a tutela de Erasmo de Roterdão, um dos maiores eruditos daquela época. Esse período marcou um ponto de virada na vida de Tyndale, beneficiando-se da valorização renascentista das línguas antigas, impulsionada pela queda de Constantinopla e a consequente disseminação de textos clássicos e bíblicos em grego e em hebraico. Em 1516, Erasmo publicou uma tradução do Novo Testamento em grego, acompanhada de uma tradução para o latim, livre dos erros comuns da Vulgata. Esse trabalho não só foi um marco para os estudos bíblicos, como também serviu de base para a tradução de Lutero do Novo Testamento para o alemão. A clareza, a precisão dessa edição de Erasmo influenciaram profundamente Tyndale e outros reformadores, reforçando a importância do acesso direto às fontes bíblicas. Desde os tempos de Wycliffe, era proibido traduzir textos religiosos para o inglês, especialmente a Bíblia. Até mesmo recitar a Bíblia em inglês era impedido. Erasmo de Roterdão foi um dos principais intelectuais do Renascimento, conhecido por sua visão humanista e seu compromisso com a reforma da Igreja. Erasmo acreditava que a verdadeira espiritualidade ou a verdadeira religião estava enraizada no conhecimento direto das Escrituras e na simplicidade da fé cristã. Seu trabalho mais influente foi a edição crítica do Novo Testamento em grego, publicada em 1516. Essa obra não apenas corrigiu erros das traduções latinas anteriores, como também abriu caminho para que estudiosos tivessem acesso ao texto bíblico em sua forma original, o que era uma coisa que não existia naquele momento na Europa. As ideias de Erasmo influenciaram profundamente Tyndale, que reconheceu a importância de uma tradução fiel e acessível da Bíblia. A ênfase de Erasmo no retorno às fontes originais ressoou em Tyndale, que desejava levar a palavra de Deus ao povo em sua própria língua. Além disso, Erasmo promoveu a ideia de uma fé que transcendia os rituais e dogmas, valorizando uma relação pessoal e direta com Deus. E esse foi um princípio central também para Tyndale. A posse de textos sagrados em inglês podia levar à morte na fogueira. Apesar dessas restrições, traduções clandestinas circulavam entre o povo, alimentando um desejo crescente pelo conhecimento direto da palavra de Deus. Antes mesmo de se debruçar sobre as ideias de Lutero, Tyndale encontrou grande inspiração em Erasmo, que criticava a teologia da época e defendia a tradução da Bíblia para a língua do povo. Erasmo questionava o motivo das Escrituras serem lidas apenas em segredo, como se os ensinamentos de Cristo fossem tão complexos que apenas alguns poucos escolhidos pudessem compreendê-los. Erasmo sonhava com um dia em que cada agricultor pudesse cantar as palavras do Evangelho enquanto trabalhava. Uma visão que Tyndale viria a abraçar fervorosamente. Inspirado por esse ideal, Tyndale adotou como missão da sua vida desafiar as autoridades do Papa e as leis eclesiásticas. Ele disse: "Se Deus poupar a minha vida, em poucos anos farei com que o menino que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que o Papa." Tyndale acreditava que o acesso direto à Bíblia na língua do povo permitiria aos cristãos discernir por si mesmos os enganos religiosos, fundamentais para uma verdadeira compreensão da fé. Ao decidir imprimir o Novo Testamento, Tyndale veio aqui a Londres buscar a autorização do bispo Cuthbert Tunstall, que tinha a autoridade necessária e estava ligado à coroa. No entanto, Tunstall recusou a permissão,
deixando claro que uma versão inglesa do Novo Testamento jamais seria autorizada aqui em Londres. Este revés não desanimou Tyndale, mas o impulsionou a buscar alternativas. Na Inglaterra, qualquer manifestação pública contra a suposta heresia era vigiada de perto, enquanto na Alemanha a reforma ganhava força como parte de um movimento mais amplo que se espalhava pela Europa Ocidental. Aqui em Londres, Tyndale enfrentou não apenas a proibição dos escritos de Lutero, mas também a constante ameaça de perseguição. Livros eram queimados publicamente, mas mesmo assim novas publicações continuavam a chegar e a circular em segredo. Após um encontro decisivo com o comerciante, Tyndale decidiu seguir em frente com a impressão do Novo Testamento. Com o apoio financeiro, partiu para Hamburgo em 1524 e depois para Wittenberg, onde foi profundamente influenciado por Lutero, adotando-o como seu principal mentor espiritual. Essa influência marcaria o início da sua missão para traduzir a Bíblia para o inglês, um projeto que mudaria para sempre o curso da história na Inglaterra. Tyndale enfrentou desafios enormes em sua missão de traduzir e disseminar a palavra de Deus. Primeiro, ele teve de lidar com a oposição feroz da igreja dominante na época, o papado, a Igreja Católica, que considerava a tradução da Bíblia para línguas vernáculas, ou seja, as línguas das pessoas em suas nações, uma ameaça à autoridade da Igreja Católica. Em muitas regiões, a posse de Bíblias em inglês era considerado um crime passível de punição severa. Além disso, a perseguição física foi uma constante na vida dele. Expulso de várias cidades da Inglaterra e da Europa continental, Tyndale precisou fugir frequentemente para continuar seu trabalho de tradução. O ambiente político da época também complicava bastante a sua tarefa. Reis e autoridades locais muitas vezes alinhavam-se à igreja dominante para evitar conflitos maiores. Tyndale associou-se a vários eruditos da Reforma, como Hugh Latimer, conhecido pela sua crítica às práticas da igreja e que deixou um legado de palavras inspiradoras sobre a persistência da verdade reformista. Tyndale publicou a primeira edição do Novo Testamento em 1526 e a última em 1534, introduzindo mudanças significativas que aproximavam o texto das escrituras originais, diferentemente da Vulgata Latina. Em 1526, Tyndale mudou-se para Antuérpia, um importante centro comercial onde conseguiu distribuir o Novo Testamento em inglês, apesar dos esforços do bispo Tunstall para destruir as cópias. Foi lá que Tyndale foi traído por Henry Phillips, que o entregou às autoridades. Mesmo sob interrogatório, Tyndale manteve a sua integridade. De forma irónica, disse que o bispo, ao comprar as Bíblias impressas para tentar impedir a distribuição, na verdade ajudou a financiar mais exemplares e a alcançar um número maior de pessoas. Em 1530, a reforma do parlamento na Inglaterra concedeu ao rei Henrique VIII poder total sobre decisões religiosas, independentemente da autoridade papal. A excomunhão de Henrique pelo Papa Clemente VII marcou a soberania da Inglaterra e um avanço crucial para a reforma. Em 1534, Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, tornando-se o líder supremo e substituindo o Papa. Enquanto isso, Tyndale estava preso em Vilvoorde, que hoje faz parte da Bélgica. Naquele lugar, ele enfrentou a solidão e fome. Sofreu por 1 ano e meio antes de ser condenado e executado em 1536. As suas últimas palavras foram um apelo: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. 10 meses depois, numa reviravolta notável, Henrique VIII finalmente autorizou a tradução da Bíblia para o inglês. Anos mais tarde, em 1604, o rei James I iniciou um projeto ambicioso, uma tradução completa e atualizada da Bíblia.
Embora Tyndale não tenha vivido para ver o seu sonho realizado, o seu legado perdurou, alcançando todos os cantos da sociedade. Um comitê de 54 tradutores dedicou 7 anos a esse trabalho meticuloso, culminando na publicação da Bíblia King James em 1611. Esta edição, reconhecida por sua precisão e beleza literária, preservou cerca de 80% das traduções originais de Tyndale, solidificando seu papel fundamental na história da Bíblia em inglês. E enquanto a Inglaterra vivia um período de profundas transformações religiosas, impulsionado pela coragem e o sacrifício de Tyndale, a onda da reforma começava a alcançar outras partes do Reino Unido. Chegamos a Edimburgo, aqui na Escócia, onde durante 4 séculos a Bíblia e os ensinamentos do Wycliffe foram preservados. Então, de forma quase imperceptível, os escritos revolucionários de Lutero e o Novo Testamento em inglês de Tyndale começaram a infiltrar-se no país. Quando as autoridades descobriram esses livros, prontamente acenderam as fogueiras. No entanto, longe de silenciar as vozes da reforma, a perseguição apenas ampliou a sua mensagem. Foi nesse contexto que John Knox, inicialmente um sacerdote católico, desenvolveu sua fé na mensagem da Reforma, tornando-se um fervoroso defensor do protestantismo. Depois de passar aproximadamente 12 anos na Inglaterra e pela Europa, Knox retornou à Escócia em 1559, determinado a fortalecer a causa protestante. Com uma perspectiva agora mais alinhada ao calvinismo do que ao luteranismo, Knox desempenhou um papel crucial na estruturação da Igreja Reformada Escocesa, conhecida posteriormente como Igreja Presbiteriana. Enquanto Tyndale desempenhava seu papel na Inglaterra, a Escócia experimentava seu próprio despertar de reforma. Durante séculos, a Igreja da Escócia havia resistido parcialmente à dominação romana, mas no século XII o papado consolidou seu controle na Escócia. No entanto, sementes da verdade, plantadas anteriormente por figuras como Columba e os Lollardos, que eram seguidores dos ensinos de Wycliffe, essas sementes nunca foram totalmente extintas. E com o advento da Reforma, os escritos de Lutero e o Novo Testamento de Tyndale começaram a circular secretamente pela Escócia. John Knox emergiu como principal líder do movimento reformista ou reformador escocês. Influenciado pelos ensinos de Wishart e pela leitura das Escrituras, Knox desafiou a autoridade católica com uma ousadia notável. Seu confronto com a rainha Maria da Escócia tornou-se emblemático, ou emblema de sua firmeza e dedicação à verdade bíblica. Sob sua liderança, a Escócia se libertou gradualmente das amarras romanas, consolidando-se como um bastião do protestantismo. Passados aproximadamente 22 anos após a morte de Tyndale, a Escócia enfrentava um período turbulento. O reinado de Maria Stuart foi marcado por desafios e controvérsias, e especialmente nos seus confrontos com o líder protestante John Knox. E esses conflitos refletiam a divisão religiosa profunda aqui na Escócia.
Diante das acusações de heresia feitas pela rainha por ensinar uma fé proibida pelo Estado, John Knox defendeu com veemência a liberdade religiosa. John Knox foi uma figura central na reforma na Escócia e sua visão calvinista moldou profundamente a organização e os princípios da Igreja escocesa, a Igreja reformada na Escócia, né? Após seu exílio em Genebra, onde trabalhou com João Calvino, Knox retornou à Escócia em 1559, trazendo consigo os ideais reformados de soberania de Deus, simplicidade no culto e autoridade das Escrituras. Sob a influência de Knox, a Igreja Escocesa adotou uma estrutura presbiteriana, ou seja, administrada por um colegiado de anciãos, rejeitando o episcopalismo centralizado na Igreja Católica e Anglicana. Essa nova organização era caracterizada por uma liderança colegiada, conjunta, na qual presbíteros e ministros tinham igual autoridade. Essa abordagem refletia os princípios calvinistas de igualdade espiritual e governança comunitária, afastando-se das hierarquias rígidas do catolicismo e que também ficaram de alguma maneira presentes no anglicanismo. Knox desafiou a rainha com uma questão: deveriam os hebreus ter seguido a religião de Faraó ou os apóstolos terem se convertido à religião dos imperadores romanos? Ele argumentou que a fé deve ser moldada não pela vontade dos governantes, mas pela verdade divina. Knox enfatizou que a palavra de Deus é clara e acessível a todos. Nesse espírito de fervorosa convicção, ele ficou conhecido por ter orado intensamente pela transformação da sua nação, sintetizando seu desejo ardente em uma súplica poderosa: Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Esta frase reflete não apenas o seu compromisso pessoal com a fé protestante, mas também a sua incansável luta pela reforma religiosa aqui da Escócia. Os confrontos entre John Knox, líder da reforma escocesa, e Maria Stuart, a rainha católica da Escócia, simbolizaram a luta pela identidade religiosa do país no século XVI. Esses embates não eram apenas pessoais, mas representavam uma divisão profunda entre os defensores do catolicismo romano e os reformadores protestantes. Quando Maria Stuart retornou à Escócia em 1561, ela encontrou um país em que o protestantismo estava ganhando força, avançando, especialmente após a Confissão Escocesa de 1560 ter declarado o calvinismo como religião oficial do país. No entanto, Maria, que era católica, devota, tentou preservar a influência da fé romana e reestabelecer o poder da igreja tradicional naquele país. Knox, como uma das principais vozes do protestantismo, opôs-se abertamente a Maria. Ele pregava com vigor contra o catolicismo, denunciando a missa e outras práticas como contrárias às Escrituras. Os dois, o reformador e a rainha, tiveram encontros intensos, nos quais Knox desafiava diretamente a autoridade da Rainha Maria, argumentando que a lealdade dela a Roma era uma ameaça à liberdade religiosa e à reforma na Escócia. Esses conflitos foram mais do que debates teológicos. Eles refletiam a tensão entre uma monarquia que buscava manter o controle sobre as questões religiosas e uma crescente convicção entre os reformadores de que a autoridade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, estava acima de qualquer governo humano. A firmeza de Knox e de outros líderes protestantes garantiu que o calvinismo se consolidasse na Escócia. A pressão popular e política eventualmente enfraqueceu a posição da rainha. Sua abdicação em 1567, seguida por seu exílio, marcou o fim de qualquer tentativa séria de restaurar o catolicismo como religião oficial e dominante na Escócia. O Parlamento escocês, reunido em 1560, foi palco de uma defesa apaixonada do protestantismo por John Knox e outros líderes.
foi-lhes pedido que elaborassem uma confissão de fé, que após apresentação e consideração pelo Parlamento foi adotada como o credo oficial da Escócia. A partir desse momento, qualquer doutrina contrária foi proibida e a jurisdição de Roma sobre a Escócia foi oficialmente abolida, marcando o país como uma nação protestante. A Confissão Escocesa de 1560, redigida por Knox e outros líderes reformados, tornou-se a base doutrinária da Igreja na Escócia. Esse documento afirmava a salvação pela graça mediante a fé, a suficiência das Escrituras e a rejeição de práticas não bíblicas, como a veneração de imagens e a missa. A simplicidade dos princípios calvinistas que Knox incorporou também influenciou a adoração, ou a liturgia, removendo ornamentos e rituais considerados desnecessários, destacando a pregação da palavra e a participação das pessoas, a participação congregacional do culto. Esta estátua de John Knox, aqui em Edimburgo, demonstra que ele foi uma figura central da reforma escocesa. A determinação com a qual ele trabalhava e o poder da sua mensagem eram tão fortes que estabeleceram as bases para a fundação da Igreja Presbiteriana. Além de ser um líder protestante, Knox também foi um escritor influente. O seu impacto vai muito além da Escócia, inspirando gerações a uma vida devocional de oração e a busca por uma fé fundamentada unicamente na Palavra de Deus. Até aqui dedicamos vários episódios para falar sobre o surgimento e o progresso da reforma em diferentes países da Europa. Agora chegou o momento de entrarmos num novo período de rupturas. Falaremos sobre um dos eventos mais marcantes da história moderna, a Revolução Francesa. Como surgiu essa revolução? O que é que ela representa para o cristianismo? Quais são as suas implicações para a religião e para a fé? As respostas serão dadas no próximo episódio, portanto, não perca a continuação desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Na Revolução Francesa, o governo praticamente expulsou a Bíblia da sociedade. Proibiram a adoração e até declararam o ateísmo como um novo padrão. Os protestantes eram arrancados de suas casas e assassinados covardemente. Este país, que rejeitou completamente a reforma, acolheu de braços abertos o racionalismo, que encontrou no iluminismo o ambiente perfeito para florescer. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias
para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.